Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X. Então eu acho que eu vou continuar com esse vídeo aqui, ou com esses vídeos, para deixar bem claro como funcionaria um golpe, na prática hoje. Fiz um vídeo de introdução aí, para explicar os motivos, e a base ali do que seria, um golpe aplicado pelo Bolsonaro hoje, e alguns detalhes importantes para você, observar o contexto todo para ter uma visão geral, real da coisa, que é parte de um processo que eles têm hoje, para garantir, a manipulação da percepção da massa ali, da opinião pública, que é não deixar você ver tudo. É só a parte que eles querem. E aí eles manipulam o que você sabe. Cara, e falando sobre golpe, é interessante que, por exemplo, uma das coisas que eles vão fazer é impedir que você saiba que foi um golpe. Mas que você tenha esse sentimento, essa desconfiança, eles vão manipular tanto os meios de comunicação para garantir a manipulação da opinião pública, que é o segredo do golpe hoje. É o truque do golpe. É não parecer um golpe. E aí garante aquela imagem de legalidade, de que está tudo sob controle, de que está tudo bem, que correu tudo certo. Não é golpe. O Bolsonaro prendeu alguns bandidos lá do STF, tirou a corrupção do Congresso ali com ameaça comunista, enfrentou ali os governadores corruptos que estavam nos estados, criou uma intervenção com o apoio dos militares, o apoio da parte da população ali, do seu gado, e tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Então, o truque do golpe é esse, é não parecer um golpe. Outro ponto importante aqui que eu preciso falar para vocês é de que para aplicar esse golpe, ele vai ter que recorrer a alguma sequência de ações, de movimentos, de manobras que são parte essencial ali, para montar a estrutura e ficar no poder, no comando. Já expliquei o porquê que ele precisa tanto ficar no comando, porque ele é bandido e a consequência da sua vida bandida é ir para cadeia. Para ele não ir para cadeia, ele precisa ficar na presidência. Burro e incompetente como é, a única forma de ficar na presidência, principalmente sendo bandido que é dando um golpe, se colocando dentro de uma ditadura, um regime ditatorial. Então ele tem que colocar em prática uma série de movimentos. Esses movimentos, galera, não tem uma exata ordem de sequência a seguir ali, mas eu vou tentar colocar ali de uma forma, com uma espécie de roteiro, para vocês entenderem. Entenda que não exige que esses golpes, esses movimentos, digamos assim, sejam aplicados numa certa sequência de ação e não tem exatamente um intervalo padrão de tempo. Acredito que ele vai fazer a maioria dessas manobras quase que sem intervalos e paralelamente, em conjunto ali, todas ao mesmo tempo, se possível, que é para não dar tempo da gente entender o que acontece. A gente perceber o que está acontecendo e impedir, por exemplo, um movimento de resistência. E principalmente garantir que lá na frente, essa resistência não se torne uma oposição que ameace o seu poder. Porque ele precisa ficar no poder sem nenhum tipo de ameaça. Então muitas vezes eu vou falar que eles têm uma conduta fascista, tá? Ou vou chamar o próprio Bolsonaro de fascista. Um líder fascista. Mas é interessante que ele não recolhe, talvez a principal característica de um líder fascista. Ele vai usar a estrutura fascista de poder, que é o que possibilita qualquer animal, qualquer monstro ficar no comando de uma nação, mas ele não é exatamente um líder fascista. Não que ele não tenha lá a sua simpatia, como por exemplo pelo Mussolini, ou muita gente que o segue, claramente ali são apoiadores do regime nazista, e outros regimes aí ditatoriais, que eles podem admirar até em segredo, por exemplo, mas eles veem que funcionam. Não é questão de ser de esquerda ou direita nesse ponto. É ser quem está no poder. Então o Bolsonaro não é o líder fascista, que às vezes eu vou falar aqui, porque ele não tem um projeto nacionalista. Tá? Não tem. Bolsonaro é uma puta por causa de grana, uma puta por conta do poder, e não tem projeto nenhum para o país, tá? Para revolucionar, para deixar o país com sentido nacionalista, em destaque, para ser, digamos que, autossuficientes, uma nação forte. Ele não tem nada disso. É bem pelo contrário. Como ele é uma puta de poder, uma puta de grana, ele vai vender o país, vai deixar a gente no caos, no abismo.
desde que ele tire lá a grana para comprar seus apartamentos, suas mansões e se jogar quando a coisa der errado. É isso. Mas a estrutura fascista de poder é bem óbvia para mim ali. E se você for um cara que tem uma visão estratégica da coisa, você sabe que, uma vez instalado, né, uma estrutura de comando fascista, né, ela tem uma certa garantia de segurança para quem está no comando. Funciona, é isso que eu quero dizer. A estrutura fascista de poder funciona. A gente pode discordar, a gente não gosta, é ruim para o povo, mas funciona. Principalmente para quem está no comando lá, cara. E quem está por baixo dele também apoiando. Porque o que o Bolsonaro vai fazer? Primeiro, ele vai centralizar o poder. Todo fascista faz isso. Porque impede qualquer tipo de oposição, qualquer adversário na disputa pelo poder. O Brasil hoje tem uma constituição, uma estrutura que tem lá, né, a tripartição de poderes, né, a separação de poderes. Que é o poder executivo, que seria a presidência da República. Aí tem o poder legislativo, que seria o Congresso brasileiro, ali os representantes, né, dos interesses, das vontades populares. E temos o STF, né, a Justiça, que tem que ser independente, tem que ter uma autonomia de ação para não se submeter à vontade de nenhum dos outros. Então, cada um tem a sua função, como, por exemplo, o Congresso fiscalizar os atos da presidência da República, né, do Executivo, no caso. O Executivo tem lá que impor um projeto de país, que é o caso que o Bolsonaro não faz, não tem, né, e tem o poder de decidir certas coisas, né, que tem que estar dentro da Constituição, né, das nossas leis, das nossas regras, né, de estrutura de poder. E para preservar isso, você tem um Supremo que não se submete ao presidente. Se ele cometer algum crime, o Supremo vai, né, junto com o Congresso, por exemplo, corrigir o presidente, corrigir o que foi acontecido de errado e até punir. Então, um fiscaliza o outro. O Congresso fiscaliza o Executivo tem lá suas funções de governar o país, né, mas não pode fugir da Constituição, porque o STF está preservando a Constituição. É isso. Um fascista não responde a isso, ele não respeita essa estrutura. Ele é o comando supremo. Não vá, né, pensando que ele vai se submeter ao Congresso. O fascista não. Ele vai eleger um Congresso, né, de teatrinho, né, ali do seu gosto, né, com o seu apoio garantido, né, e vai governar sozinho, vai fazer o que quiser. Centralização de poder. Não há adversários, não há disputa. E ele não vai respeitar itens da Constituição, porque ele vai, né, derrubar o STF, ou ele mesmo vai ser o próprio STF, ou ele vai escolher o novo STF, o novo Supremo de Justiça, e aí eles vão decidir sempre a favor dele, né, legalizar qualquer crime que ele cometa lá. Então, para garantir que ele fique ali fazendo os seus absurdos no comando, é isso. Centralização total de poder. Isso é essencial para eles, no fascista. Então, não há adversários, não há fiscalização, não há disputa, não há ameaças a ele no comando. Outro ponto fascista, que facilita o governo, né, de qualquer bandido no comando, é a repressão sobre a massa. Eles vão acabar com qualquer sentido de resistência, seja política ou popular, tá? Não existe, né, esse tipo de movimento contra o governo. Dentro do fascismo, não. E existem alguns outros mecanismos, tanto a repressão policial, como a censura contra a liberdade de expressão, né, ou outras garantias do povo, né, vão tirar todos esses direitos para garantir que só ele comande e que ninguém resista. E aí fica fácil para ele passar aquela imagem da Bozolândia, já que ele controla a essa altura os meios de comunicação. Olha a Bozolândia, que lindo. Não, desemprego não existe desemprego. É só vagabundo que não quer trabalhar. Inflação não existe inflação. É porque tem muito pobre comendo, por exemplo, aí. Aí os preços aumentam porque consomem mais. Eles vão criar todo esse cenário aí distorcido da realidade para favorecer. Então é isso. Repressão máxima sobre a população. Garante que ele fique no comando. Não existe mais, né, partidos políticos de oposição, não existe movimentos populares, protestos, manifestações, nada contra ele. Então é isso, né? O fascista ele vai, né, fazendo esses movimentos, instalando essa estrutura, porque ele fica intocável no comando. Não existem ameaças contra ele. Centralização de poder, censura, repressão, criar aquela mística, né, do símbolo, né, do líder máximo. Ele fala em nome de Deus, ele fala em nome do povo. Qualquer um que for contra ele está contra Deus ou contra o povo, contra a pátria. É isso. Esse é o fascista, a estrutura fascista de comando. E aí eles têm algumas características pessoais deles, como serem preconceituosos, né, racistas,
né, elitistas de algum ponto, altamente corruptos, né, e outras condutas ainda mais asquerosas, mais toscas ainda, né, que estão ganhando força nesse momento. Os fascistas hoje, eles se sentem, né, tipo, representados pelo Bolsonaro e tem aquela inspiração, né? Eles são incentivados também a saírem dos seus esgotos, porque eles sabem que uma sociedade normal, comum, saudável, jamais toleraria, né, aquele mau caráter que ele é, aquele monstro que ele é de verdade. Aí ele fica fingindo com aquela máscarazinha bonita de cidadão de bem, né, que ele é um cidadão ideal, o bem-sucedido. Na verdade, ele é só um estuprador, um assassino, um corrupto. Né? Ela é tudo de ruim, cara. Ali, ó, mas tá enrustido. E agora ele tá se saindo. Ele sai do esgoto, sai do túmulo de onde ele estava, porque o Bolsonaro tá aí, ele me representa, ele é tudo que eu sempre quis ser. Eu vou ter liberdade hoje, dentro dos meus direitos, até mesmo de impedir os outros de terem direito de me contrariar, de me criticar, de serem contra o monstro que eu sou. Esse é o cenário do país hoje. Então quando a gente chama o Bolsonaro de fascista, ele não é exatamente um líder fascista, mas tem várias características, né, fascistas, principalmente ali na questão do golpe, que vai facilitar com que ele fique no comando, tá? Além, é claro, de uma série de outras manobras para instalar esse modelo fascista que a gente vai, né, discutir agora. Então, mas não se iluda, ele é um fascista. É, mas não é, entendeu? Ah, a população que o apoia é fascista. Sim, essa eu concordo, é fascista. Tanto que eles acham um absurdo, um crime, existir um movimento antifascista. Eles são contra qualquer antifa, contra qualquer antifascista. Para eles são terroristas. Sim, porque eles se sentem ameaçados. E a única pessoa que se sente ameaçada, né, contra o movimento antifascista é o próprio fascista, cara. É curioso, né? Uma outra parte hipócrita desse movimento que apoia o Bolsonaro. Eles pedem uma intervenção militar, pedem um golpe, né? E eles abusam de alguns direitos que só são garantidos a eles, né, por conta de que não existe uma ditadura. Então eles querem implantar uma ditadura, inclusive para perder esses direitos de protesto, de manifestação, de liberdade de expressão, que eles abusam, extrapolam, para sofrer uma intervenção. Eles falam que querem garantir a liberdade do povo, dando um golpe para tirar a liberdade do povo, porque parte do movimento fascista é tirar as liberdades do povo, os direitos, os benefícios populares. Sabe, não faz sentido. Né? Para mim não encaixa. Mas é a parte hipócrita da galera que apoia. E aqui tem um detalhe muito curioso nesse comportamento do gado, aqui que vale a pena a gente destacar. Né? Que é o fato deles admirarem e quererem impor no país, né, um regime ditatorial, autoritário, sobre a população. E quando eles cometem lá os seus crimes, seus atos de infração, né, e alguma autoridade vem repreendê-los, né, vem prender o cara, vem processar, aí eles são, né, aquele vitimismo padrão. Aí eles se acham ofendidos, né? Eles se acham ameaçados, né, por um regime autoritário. É muito absurdo, cara. Oh, eu sou vítima de um sistema autoritário lá do ministro do STF, né? E o que ele está pedindo para impor aqui no país? Não é um sistema autoritário que vai fazer esse mesmo tipo de atitude? É quando ele lá discordar do governo, quando ele reclamar? Eu não consigo muito entender a cabeça dos caras, o discurso deles. Tudo que tá ruim hoje eles querem, né, mais. Eles querem que continue assim. Eu não sei se é porque ficam constrangidos de voltar atrás, de reconhecerem que erraram, né, e apoiam um bandido, né, ou porque são bandidos, como eu disse pra você, saíram dos seus túmulos, dos seus esgotos, dos seus portais do inferno e agora se sentem representados, né, inspirados a serem realmente quem são. Então toda hora você pega um corrupto, né, com uma página ali, eu apoio o Bolsonaro. Toda hora você pega um bandido, né, um estuprador, um pedófilo, tem muitos, né, na rede social, né, colocando lá, eu apoio a intervenção, apoio o 142. Toda hora você pega lá um cara, né, que está metido em crimes bizarros, né, e você vê lá na página da rede social que ele postou alguma coisa no sentido de, né, eu apoio esse governo, eu quero a ditadura, eu quero a elite, né, no comando, eu quero a direita, né, sabe? Percebe? É um jeito de se esconder o fascínio que ele é, o mau caráter que ele é, para garantir, né, a máscara de cidadão de bem. Ele diz que sou contra comunista, sou contra a corrupção, sou contra isso. Na verdade, ele é tudo isso.
Ele é fascista, ele é bandido, ele é corrupto, é estuprador, pedófilo, sabe? Ele é assassino, ele é racista. Né? Tem vários casos que eles são escravagistas, cara. A galera que fala tanto de liberdade, quando você vai ver lá, o cara é acusado de estar escravizando uma empregada, por exemplo. É isso, é a parte hipócrita do negócio, tá? Mas é a parte perigosa também. São pessoas perigosas, porque são monstros. Estão sendo aí incentivados, né, a se expor. E aí eles se juntam, se protegem ali. Né? Tem aquela garantia da manada. Né? E o Bolsonaro conta muito com isso, né? Estourar a manada, estourar a boiada. E aí, uma vez estourada aquela boiada, todo aquele caos e confusão, ele vai tentar, né, aí em meio desses protestos, manifestações, conflitos, confrontos, que eles podem até mesmo provocar, e eu acho que eles farão isso, aproveitar o estouro da boiada para justificar uma intervenção, para preservar a ordem e tal. E aí vem com lei marcial, coisas do tipo assim, né? E aí está instaurado, né, o esquema dele, o cenário ideal para ele continuar com o golpe. Mas você vai entender melhor aqui com outras partes do movimento. Se liga.